Está connosco em estúdio José Miguel Cardoso Pereira, é professor de Ecologia e Gestão de Fogos do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Boa tarde, obrigada pela presença. Estamos aqui perante uma tragédia que resultou de uma série de circunstâncias, essencialmente das quais não podíamos fazer nada para prever. Eu estou a falar concretamente da temperatura, da pouca umidade, do fator vento, do fator trovoada seca, mas com certeza que haverá outros fatores que se calhar podiam ter evitado pelo menos a dimensão da tragédia, ou não? Pois, a questão da previsibilidade é muito uma questão de escala, quer dizer, nós não conseguimos prever que em Pedrógão Grande, ontem às tantas horas da tarde, especificamente vai ter início um incêndio muito complicado. Mas podemos prever, isso é perfeitamente previsível e representável em mapa, com a informação que está disponível, que há zonas do país que estão para uma época de incêndio que aí vem, ou que está agora a começar, em condições muito mais vulneráveis e muito mais perigosas do que outras. E esta seria uma delas? Esta seria uma dessas zonas. Tem área, é uma área de floresta muito contínua, extensa, de pinhal e eucaliptal sobretudo, como já aqui foi referido, com áreas que não ardem há bastantes anos e, portanto, estão a acumular combustível há muito tempo. Num ano também em que temos tido vários dias e vários períodos secos e vários dias de muito calor. Tivemos uma primavera muito seca e isso está tipicamente associado a estas circunstâncias, quer dizer, num ano em que a primavera é mais chuvosa, depois é preciso um mês ou um mês e meio de calor para secar a vegetação e ela ficar neste estado. Este ano, como a primavera foi muito seca, repare que ainda nem acabou a primavera, ainda não começou o verão, não é? E já temos a vegetação neste estado, portanto, muito seca, muito abundante, em zonas acidentadas e em zonas com uma paisagem muito difícil de defender, porque é, digamos, uma matriz, uma grande mancha florestal com pequenas povoações ou casario isolado espalhado pelo meio dessas áreas. E, portanto, isso são condições extremamente perigosas e nós, ao longo do século XX, fomos construindo em Portugal uma paisagem muito arriscada deste ponto de vista e muito difícil de defender. Quando se fala ali de falta de meios, quer dizer, eu vejo ali coisas que basta-me olhar para o comprimento daquelas chamas para ter a noção de que aquilo está para lá de quaisquer meios. É preciso ter a noção de que há níveis de intensidade do fogo a partir dos quais o fogo não é combatível, nem com meios terrestres, nem com meios aéreos. Há ali situações que se vão resolver quando o vento mudar de direção, quando a temperatura baixar, quando o fogo chegar a um sítio que ardeu recentemente e que tem pouco combustível e em que aí já será mais fácil o combate, mas pelo que dá para ver, mesmo na televisão, mesmo sem estar no terreno, percebe-se que há ali situações em que o fogo não é, nem digo controlável, não é combatível. Para estarmos perante esta situação, pensa que também terá contribuído o facto de ainda não estarmos na prática na época crítica de incêndios? Se já estivéssemos nessa fase, se calhar os meios tinham atuado mais cedo, pergunto eu, e podíamos estar perante uma dimensão diferente? Não creio. Repare que rapidamente estavam 700 ou 800 operacionais poucas horas depois no sítio e, portanto, eu penso que já se estava num nível de alerta suficiente para a reação, o tempo de reação. Claro que quanto mais curto, melhores serão as probabilidades de conseguir conter o fogo e não deixar que ele adquira estas dimensões. Eu, faz ideia, não tenho detalhes específicos do que é que se passou nesta circunstância, de quais é que foram os tempos de reação, de seus meios... As informações que chegam são aquelas que têm chegado através dos órgãos de comunicação. Essencialmente, mas repare, se estamos em plena época de incêndios, até pode-se fazer o raciocínio contrário, porque são épocas do ano mais complicadas, pode haver mais fogos espalhados por diferentes zonas do país e até haver maior dispersão de meios.
E, portanto, estas circunstâncias, deste ponto de vista, até nem são necessariamente tão desfavoráveis como se estivéssemos em agosto com 10 ou 15 situações críticas espalhadas pelo país todo, não é? Agora, de qualquer maneira... Bom, mas temos várias. Eu recordo que só ontem houve pelo menos 156 incêndios em todo o país. Sim, claro, mas a maior parte deles com esta dimensão, são nados mortos, não é? São coisas que adquirem muito pouca dimensão. A questão era aquela que estávamos a falar há bocadinho. É se estas paisagens são defensáveis. E são? Ponto final. São quando as situações meteorológicas não são tão extremas. E, portanto, quando se conjuga esta carga de vegetação, esta quantidade de vegetação, este tipo de floresta muito seca, com casario espalhado pelo meio e com 40 graus e vento forte depois de uma primavera seca, não são previsíveis os detalhes exatos do quando e onde, mas é muito provável que coisas destas aconteçam. Em termos de ordenamento do território, o que é que devia ser feito, o que é que podia já ter sido feito para que situações destas não acontecem? Pois, o que é que podia já ter sido feito Eu sei que é muito complexa. Mas é uma questão crítica e prende-se com um raciocínio que eu faço muitas vezes nestas circunstâncias, porque mesmo nomeadamente a legislação que se faz é quente, é reativa, é em resposta a estas crises. E, portanto, estamos sempre focados no curto prazo, se não no prazo imediato. E eu acho que das coisas mais importantes para se começar a fazer a curto prazo é pensar a longo prazo. Porque, de facto, nós temos muita legislação sobre a matéria, alguma mais bem concebida do que outra, uma boa parte dela pouco transposta para o terreno, nomeadamente toda a legislação que diz respeito à redução da quantidade de vegetação, à limpeza das florestas e dos matos em torno de aglomerados populacionais, de zonas industriais, de casario isolado, etc., que essa legislação existe e determina faixas envolventes de onde deve ser removida a vegetação, e na cobertura que é feita vê-se que não é de todo o caso e que temos manchas de vegetação densa em contacto imediato com o casario, e isto depois realmente não há quantidade de meios que acuda a estas situações todas, e são situações que se geram de duas maneiras, e que ambas é preciso conter e é preciso gerir, porque umas é a dispersão do casario para dentro de manchas de floresta, outra é a arborização vir cercar povoados que há 20, 30 ou 40 anos em volta tinham hortas, tinham pastagens, tinham ocupações da terra muito menos vulneráveis ao fogo, quando aquilo eram zonas economicamente mais dinâmicas, demograficamente mais ocupadas, e havia população a fazer pequena agricultura, a fazer pequena pastorícia. Com a alteração desses modos de vida, com o abandono rural, com a deslocação das populações para o litoral, deu-se também esse cercar destas povoações pelas áreas florestadas e portanto, cria-se essa situação de interface entre as habitações e a floresta ou os matagais densos, com as duas origens, não é? O casario espalhar-se para a floresta a vir cercar o casario. De qualquer maneira, a vizinhança entre elas, o contacto entre elas é muito problemático, e as medidas legislativas que têm sido promulgadas para gerir a situação depois têm pouca transposição prática e chega-se a estes graus de vulnerabilidade que dão estas tragédias, não é? Eu retomo uma conversa em estúdio com o nosso convidado, José Miguel Cardoso Pereira, professor de Ecologia e Gestão de Fogos do Instituto Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa. Do ponto de vista de gestão do fogo, do combate a incêndio, das imagens que temos estado a ver nos minutos que aqui estamos, o que é que lhe parece qual é que lhe parece que deve ser a estratégia dos bombeiros que estão no terreno? Pois é muito difícil, não é? É uma pergunta muito difícil. Eu não estou suficientemente próximo nem informado sobre as circunstâncias para poder aconselhar os bombeiros do ponto de vista de estratégia de combate. E do ponto de vista de terreno? Do ponto de vista, repare, aqui o que me preocupa e incomoda é que continuamos completamente focados, o problema é um problema de proteção civil.
olha-se para o problema como um problema de proteção civil, de bombeiros, de meios aéreos, de logísticas e etc. E o problema vai muito além disso. E não se percebe que é um problema de um país cuja vegetação, cuja ocupação da terra, cuja demografia se alterou profundamente nos últimos 100 anos ou 120 anos, nunca é a altura de pensar no longo prazo. Temos de estar sempre focados no imediato. O Primeiro-Ministro dizia, é compreensível, agora temos de apagar o fogo e ajudar as pessoas e etc. e tal. Mas eu há 25 anos que ouço isto. E há 25 anos que o enfoque é este, a partir de meados dos anos 80, de proteção civil, e tudo o resto vem por acréscimo, é secundário. Até agora, nomeadamente o ano passado, que foi um ano muito mau em termos de área queimada, mas diz-se, ok, há este foco na proteção civil, mas a coisa até dá resultado, porque arde bastante área florestal, arde áreas de matos, mas as povoações, o património construído, as pessoas, etc., a coisa tem corrido bem, tem estado defendidas, é uma opção, é uma prioridade. Este ano, nesta circunstância concreta, verificou-se que mesmo esse ênfase, mesmo essa estratégia, não correu bem, não é? Teve falhas e deu origem a esta tragédia. Por isso é que eu dizia há bocadinho, quer dizer, o que me parece mais importante fazer no curto prazo é começar a pensar, de facto, assumir o longo prazo. Porque senão vamos de curto prazo em curto prazo e nunca mais saímos disto. E acaba por não se fazer nada. E no médio e longo prazo, o que é que, na sua opinião, tem que ser feito urgentemente, ainda para mais depois de uma calamidade destas? E calamidade, e agora fazer a ressalva que estou a utilizar a palavra do Primeiro-Ministro António Costa. Repara, o que se tem de fazer também já foi tudo muito identificado e repetido. Há uma dúzia de anos tive a oportunidade de trabalhar com um grupo muito grande e competente e esforçado na elaboração de um Plano Nacional de Defesa da Floresta contra Incêndios, uma parte do qual foi adotada e transposta para lei e, de facto, também uma parte dela uma parte dessa proposta de plano posta em prática, mas é essencialmente um ênfase mais forte nas tarefas de gestão da floresta, de redução dos riscos, de criar uma paisagem menos vulnerável, em que seja reduzida a acumulação de vegetação em sítios estratégicos, com faixas de tratamentos de combustível, com tratamentos em torno das povoações, com limpezas de mato, localizados, não é uma coisa que se possa fazer nos 3 milhões, ou 4 milhões ou 5 milhões, se considerarmos os matos. Mas tudo isso que está a dizer, para pôr na prática, é tudo muito complexo, ou não? É complexo, é trabalhoso e é caro, mas é preciso, é inevitável, porque senão as consequências são estas. E é precisamente por ser complexo e por envolver algum montante elevado que se está aqui a adiar o problema? Na altura da elaboração do plano, também fizemos as contas, foi feita uma estimativa dos custos financeiros e é uma coisa comportável. Com o que essencialmente estamos a falar não de aumentos significativos da quantidade de dinheiro que é gasta no sistema, mas mais de distribuição, de proporção, prevenção versus combate. Porque o combate, o que é saudável e o que é desejável que seja, é a última linha. E nós estamos a pôr o grosso do esforço nessa última linha. E quer dizer que deixamos o problema acumular-se até vir chocar contra a última linha. E a última linha não é impenetrável. Também não se podem pedir milagres à última linha. Se deixamos chegar as circunstâncias, a vulnerabilidade das paisagens, a exposição das pessoas ao perigo até estes níveis, depois também não se pode esperar que a última linha resolva absolutamente tudo. Quando isto deixarmos, estamos a falar de poder político. Estamos a falar do poder político, desde o Estado Central ao poder local. Muito obrigada pela presença nesta emissão especial em que estamos a dar conta deste violento incêndio.